coração, blindagem na mente, né? Então é um livro realmente bastante explicativo, na verdade, mas ele tem uma característica principal, que é o assunto baseado na Bíblia, né? A gente usou a Bíblia como norte, como bússola, né? Como direção. Então, normalmente os coaches, né? Existe aí uma onda de coach, que são as pessoas que falam sobre, digamos assim, organização mental para o sucesso, né? Fala-se sobre alcançar o sucesso com o poder do pensamento, com as direções do pensamento, etc. E, na verdade, o que falta, né, nessa ideologia dos coaches é a verdade, né? Ele fica massageando o ego, as pessoas ouvem aquilo que querem ouvir, saem felizes e iludidas, né, com um novo pensamento que vai fazê-los capazes de conquistar até o céu, se possível, né? Só que quando a gente parte para a realidade, para o dia a dia, que é o que a gente estava falando, que é o que está acontecendo aqui, que você dá de cara com o paredão, né? Quando você dá de cara com a dificuldade, não tem pensamento positivo que resolva. Você vai ter que ter jogo de cintura, você vai ter que ter criatividade para poder sair daquela situação difícil que se apresentou, né? E normalmente, né, a situação mais difícil que nós lidamos no dia a dia, seja em casa, seja na família, seja nos colégios, no colégio, para quem estuda, né, no trabalho, é a inveja, né? É um sentimento que a gente vê disseminado por toda a humanidade. Na verdade, é muito comum, é tão comum que passa despercebido, né, a origem desse sentimento, a origem, de onde ela se origina. Por que é que existe a inveja na sociedade? E interessante é que todo mundo nasce nessa cultura judaico-cristã, ou seja, em qualquer outra cultura budista, em qualquer outro lugar do mundo, você já nasce e aprende, né, e acredita que invejoso é o outro. Invejoso é sempre o outro. A visão que a pessoa tem, né, a partir de si mesmo para fora, ele consegue enxergar a inveja no outro. O outro é que tem a inveja. É o vizinho, é o parente, é o irmão, é o amigo, é o tio. Mas ele não consegue, porque não houve um exercício, a pessoa nunca imaginou-se, né? Normalmente ela não se imagina invejosa, é difícil ela se apontar. Eu não tenho inveja de ninguém. Essa é uma frase constante das pessoas com relação à inveja. Ninguém consegue se apontar, mas vem cá, se a inveja é algo tão comum e está em todos os lugares, não seria interessante a gente procurar saber a origem desse sentimento? Foi aí que veio uma revelação e um entendimento quando eu comecei a observar os animais. Então, observando os animais, até porque o ser humano, ele é de origem animal, ele não é planta, né? não é vegetal, nem é mineral, né? O ser humano não tem origem mineral. A gente tem dentro da gente os minerais, etc, etc, mas toda a nossa fisiologia, ela é parecida, é próxima dos animais. Não é verdade? O animal vai ao banheiro, ele tem necessidade fisiológica, ele precisa dormir, ele precisa se alimentar, não é verdade? Ele precisa procriar,
e nós também. Só que a diferença entre nós, humanos, raciocínio, né, digamos, criativos, né, e que temos o raciocínio, a diferença do animal é somente essa. Nosso cérebro é um pouco mais evoluído e nós dominamos a linguagem. E a gente consegue, digamos assim, trabalhar isso de forma, digamos, comunicativa. A gente se comunica, na verdade. Mas se você observar, o animal, ele tem um sistema de ataque e um sistema de defesa. Todo animal tem um sistema de ataque e um sistema de defesa. E para que serve o sistema de ataque? Se ele não atacar, ele não come. Ele ataca atrás da comida, objetivando também uma fêmea, né? Ele quer acasalar, e aí tem animal que briga com o outro até a morte. Tem passarinho que dança, faz aquela dança linda, que hoje em dia os caras do Discovery Channel filmam tudo, né? Aí o pássaro fica dançando e eles alcançam o objetivo deles, e o ataque deles é dessa maneira. Quando não é na vela, na porrada, né, que ele vai para comer, brigar com o outro até a morte em busca de alimento ou de outra coisa. E ele também tem um sistema de defesa. Observe o camaleão, né? O camaleão, ele sobe na árvore, ele fica verde, se a árvore é verde, se a árvore é marrom, ele fica marrom. Então ele tem um sistema de defesa, o camaleão. E a mosca, você tenta pegar uma mosca, se aproximou dela, já sai voando. Barata, peixe. Aí você começa a observar que todo animal, sem exceção, tem um sistema de defesa e tem um sistema de ataque. Se ele não atacar, ele não come, né? Então, o ataque e a defesa está ligado diretamente às necessidades fisiológicas. Ele precisa se alimentar, ele precisa procriar, e aí ele ataca e se defende. E o caso é que o ser humano ele chegou a uma evolução e ele acaba esquecendo essa origem animal. Quanto mais ele puder esquecer essa origem animal e botar debaixo do tapete, é melhor, porque ele ali passou a ser um ser racional, né, que faz tanta merda aí, tanta coisa errada. Não é verdade que a gente vê seres humanos fazendo coisas que você acha que nem um animal faria um negócio desse, né? Todo dia a gente se surpreende. Quando a gente sai de casa, a gente acha que já viu de tudo. E todo dia a gente se surpreende. Todo dia tem atitude. Teve uma atitude, qual foi do pai que fez não sei o que com a filha? O filho doente, os caras pediram dinheiro, conseguiram 1 milhão. O pai miserável roubou 1 milhão e sumiu. Arrumaram dinheiro na internet para ajudar a criança. O pai, pegou o dinheiro que era para ajudar a criança, que estava com a traqueia lá, com o negócio pela traqueia, né, e desapareceu com o dinheiro. Então você vê que são atitudes, eu acho que nenhum animal faria isso, mas o ser humano dito racional, né, ele procura ocultar as suas origens, porque o raciocínio lhe permite criar, através da linguagem, uma realidade que pode ser uma verdade e pode ser uma mentira. E aí, como o que está dentro você não consegue ler, você não sabe se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. E aí as pessoas aproveitam-se, né, da linguagem, daquilo que dizem, né, e aproveitam-se dos que acreditam naquilo que eles estão dizendo. Então, sempre tem o bobo e tem o esperto, né? E o esperto, ele realmente domina sobre o que não tem defesa. Então, a humanidade, se você observar, existem os que lideram e os que são liderados, em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Tem os que têm mais inteligência, mais cultura, mais desenvolvimento, e os outros que não têm. Esses são guiados,
são guiados como massa de manobra, né? Como ovelhas, como gado, né? Hoje em dia, pela mídia poderosa, né? Que faz com que as pessoas elas sejam realmente conduzidas, muitas vezes, ao erro, né? E a massa de manobra é muito grande. E os cabeções dizendo, não, a gente faz assim, porque o resultado vai ser esse. Se a gente fizer assim, o resultado vai ser esse. E, na verdade, esse instinto de defesa, ele faz com que as pessoas tomem atitudes defensivas para sua própria proteção. Igualzinho ao animal. Todo animal ele tem um instinto de defesa. O animal, até o rato, ele está com fome, tem ali uma isca, mas ele pensa 10 vezes antes de chegar nela. Ele escuta, ele vai até um pedaço e volta, e ele vai. Então, esse instinto de defesa faz com que a pessoa ela não aceite, digamos assim, a invasão do seu desejo, certo? Então, o que acontece? O livro, ele explica que o mecanismo da mente humana, a própria inveja, ela faz parte do mecanismo de defesa. Certo? Ninguém nunca viu dessa maneira. É isso que o livro tem de especial. É que ninguém nunca viu a inveja como um mecanismo de defesa. Porque a Bíblia fala que a inveja é um dos 7 pecados capitais. Você nasceu, cresceu, achando isso e vendo dessa forma. Como um pecado, uma coisa absurda. Invejoso é o outro, eu não. E a gente veio aí com uma ideologia, uma ciência, eu diria, que cientificamente a gente pode comprovar que esse mecanismo, que a inveja, ela faz parte do mecanismo de defesa. O que aconteceu com Jesus? Né? Ele começou a juntar multidões, eram 5.000, 8.000 pessoas, né, vindo atrás dele, e os caras que estavam no poder, meu irmão, esse cara é perigoso. Esse cara está juntando muita gente, e a gente tem que achar a ocasião contra ele. A gente tem que fazer alguma coisa para parar esse homem. Ó, ele falou que nem era filho de Deus, blasfêmia. Pronto, isso é blasfêmia. Vamos acusar ele de blasfêmia. Vamos fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Esse cara está demais. Agora imagine se esse povo todo que segue ele se revoltar e virar uma rebelião contra a gente. A gente tem que fazer alguma coisa. Crucificar, já sei, a gente manda ele para Pilatos. A gente manda para Pilatos, faz o julgamento, e o que der Deus, se tem um para soltar, ele tem que soltar um no dia da festa. A gente bota lá, Jesus ou Barrabás. Vamos ver o que o povo escolhe. Se o povo escolher que libera Barrabás, a gente libera o Barrabás e crucifica ele. Ah, beleza, o plano é bom, vamos embora? Então você vê, pelo lado do certo, né? Quem olha pelo certo vê que entregaram a Jesus por inveja. Tiveram inveja dele, inclusive isso está na Bíblia, que entregaram Jesus por inveja, certo? Mas quem foi que entregou? Os que se sentiram ameaçados. O sistema de defesa. Esses que se sentiram ameaçados, que estavam no poder, né? Aguçaram o seu sistema de defesa. Na opinião deles, se você fosse entrevistar cada um deles, vem cá, por que você quis ou arrumar aí um jeito de crucificar Jesus? Não, porque esse cara, ele ia ter um argumento defensivo, um argumento de defesa. Não, ele ia acabar com o reino aqui, se esse pessoal aí e tal, não sei o quê. Então, na consciência dele, quando você ativa o seu mecanismo de defesa, visto pelo outro, né, o outro é que diz que é inveja, mas os sacerdotes lá, os comandantes lá, né, eles estavam defendendo o seu governo. A mesma coisa é quando você, por exemplo, você agora ficou rico, ganhou na Mega Sena, contratou um motorista, certo? E contratou um motorista, aí vem o cozinheiro
e diz, olha doutor, o senhor, aquele rapaz que o senhor contratou de motorista, o senhor não leva mal não, mas eu tirei umas fotos aqui, eu acho que ele está dando em cima da sua esposa. Não tem nada a ver com isso não, mas veja aqui. Ele dá a mão para ela sair do carro, e não sei o que lá, e o cara vai lá e pum, faz a cabeça do patrão, né? Por quê? Porque tem alguma intriga com o cara, porque alguma coisa ali não está bem entre ele e o motorista. Talvez ele quisesse ser o motorista, não é verdade? E aí o patrão, o que ele faz? Na defensiva, para defender-se, para defender a sua casa, o seu lar, não é verdade? Para defender a sua família, corta ele, demite o cara. Ele vai estar no poder dele, ele tem o poder, então demite o rapaz. Só que o rapaz que foi demitido vai dizer o que dele? Olha, esse cara aí, se garante não, esse coroa aí me demitiu, por quê? Porque ficou com inveja. Ficou com inveja da minha juventude, da minha força, do meu músculo, da minha beleza. Não se garante com a mulher dele, aí ele me demitiu. Então você vê que a opinião depende do ângulo de visão. Você está olhando pelo lado do patrão que demitiu o empregado ou pelo lado do empregado. Isso é inveja. Ninguém nunca viu isso. Ninguém nunca parou para raciocinar dessa maneira. Por quê? Se você raciocinar dessa maneira, acaba chegando até a quem? Até a você mesmo. Então o grande problema está na palavra, na terminologia. A terminologia de um sentimento defensivo, de uma atitude defensiva que todo mundo tem em algum momento da vida, vai precisar, porque uma vez chegou uma moça na internet para mim e disse assim: missionário, a única coisa que eu descobro do senhor é sobre a inveja. Na minha opinião, a inveja, ela é a arma dos incompetentes. Aí eu olhei para ela e disse: olha, eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora é competente em tudo? Aí ela parou. Porque se a senhora não é competente em tudo, né, em algum momento a senhora vai precisar usar a arma dos incompetentes. Porque ninguém é competente em tudo, só Deus. Só Deus é que é competente, sabe tudo, esse sabe tudo. Mas o ser humano, na hora que ele se sente incompetente, que ele se sente um pouco abaixo do outro, ele realmente vai usar a sua arma, a arma dos incompetentes, que é a sua arma de defesa. E ninguém gosta de ouvir falar nisso. Isso traz à transparência aquilo que estava oculto. Porque ninguém assume, porque ninguém nunca viu dessa forma. O grande problema é só esse, a terminologia, o termo inveja, pejorativo, pecado, tudo que não presta. Quando na verdade faz parte do sistema de defesa, um mecanismo defensivo, que todo mundo tem. Se você passar a ver dessa maneira, aí você começa a entender como é que as pessoas agem no seu dia a dia. E por que agem? Você entra no supermercado, quando você dobra aqui numa rua do supermercado, eita, deu de cara com uma pessoa que você não vai muito para cara. E agora? Aí ele disfarça, vai para outra prateleira, finge que não viu. Sistema de defesa, mecanismo de defesa automático, instintivo automático. Mecanismo, papá. Entendeu? Deu de cara, opa, quem nunca fez isso? Quem é que nunca fez isso? Né? Quem é que nunca passou por isso? Deu de cara, opa, ligou o telefone. Fulano, acho que eu não estou. Tem até uma piada da criança que atende o telefone. Eu queria falar com a sua mãe. Aí um momentinho, mamãe, é para você. Aí, acho que eu não estou. Ela mandou falar que não está. A mãe mandou dizer que ela não está não. Entendeu? Porque a criança não sabe mentir, porque o mecanismo de defesa dela não foi bem desenvolvido. Então, se você passar a entender que a mente humana funciona dessa maneira, ataque e defesa, ação e reação, é igualzinho o animal, só que de uma maneira mais racional e com a linguagem para ajudar. Somente isso, mas
ninguém escapa, não escapa ninguém. E daí o que acontece? Quando você entende que o mecanismo de defesa e de ataque é inerente a toda criatura humana, o que acontece? Você arma um alto sistema prévio de defesa consciente, é bala para todo lado, é bazuca na mão. Ah, é? Ah, então a guerra é essa? Quer dizer que não escapa ninguém. Ah, então tá. Com a arma e com a bazuca. O cara vem zoar. Como é que começa o ataque? O cara chega logo e diz: tu compra um carro, tá certo? Carro da porra. Carro bacana, desculpa aí. Aí chega na rua, com um carro novo, achando que vai todo mundo me elogiar. Aí o cara chega: meu irmão, tu comprasse logo esse carro. Meu irmão, esse carro dá muito problema. Tem um cara ali na outra rua, o cara comprou esse carro, não tem 15 dias, o cara já tá na oficina, velho. Meu irmão, esse carro não presta não, velho. Qual a intenção dele? Minimizar você e a sua conquista. Jogar você para baixo. Diminuir a sua capacidade de conquista. Isso aqui que nós estamos vendo hoje, é isso. Por muitos saberem do que se trata o livro, muita gente, eu vou lá nada, vou segurar ele, vou tentar minimizar, vou nada. Mas eu, sabendo disso, continuo, meu livro está aí. E eu vou oferecer, eu vou continuar oferecendo. Eu vou continuar falando sobre isso, porque eu sei que eu estou falando da verdade. Eu sei que eu estou com a verdade. Porque eu tenho trabalhado esse conhecimento há 17 anos. E há 17 anos que eu vejo as coisas acontecerem dessa mesma maneira. Se você vai pintar a sua cara, nem cara está pintando a sua cara de azul, velho. Por quê? Porque a sugestão, ela funciona como uma bengala do cérebro. O cara bota assim, para ver se você está convicto daquilo que você quer. Se você titubear, azul, né? Se você fizer isso, você abriu a brecha. Você vacilou, a pessoa, o ideal, né, para cada pessoa é o domínio da outra. É do espaço, é o domínio do espaço, é o domínio do tempo, é o domínio do dinheiro, é o domínio de tudo. Ele quer avançar. E cada pessoa é assim, ela vai botando o pé. Se passou o pé, ele bota o outro. Passou, aí ele vai entrando, ele vai entrando, ele vai entrando. Então isso é um mecanismo de ataque e um mecanismo de defesa. Isso é o que acontece em todos os relacionamentos, em todas as conversas, em tudo. Se você passar a observar, tiver um pouco mais de atenção, porque o grande problema é a pessoa continuar achando: eu não tenho inveja de ninguém. Se a pessoa continuar, ela vai bater de cara com o conhecimento e não vai obter nenhum resultado. Quando na verdade, se você entender que não é inveja, ou seja, o que chama-se de inveja até hoje, né, não passa de uma nuance do mecanismo de defesa das pessoas. O que é inveja? Quando a pessoa se sente abaixo da outra em algum motivo, de alguma forma. Né? A pessoa ela se sente abaixo da outra, seja intelectualmente, seja pelas posses, seja pela conquista do outro, pela capacidade. Basta a pessoa ter capacidade, ser uma pessoa desenrolada, uma pessoa que tem capacidade para falar, para tudo, para conquistar. A pessoa desenrolada já basta para ser invejada. E exatamente é isso, é uma medida. A pessoa que se vê abaixo da outra por algum motivo, ela vai invejar a outra. E daí, se ela está invejando, o que ela faz? Ou ela copia, ela tem duas opções. Ou ela imita, ou ela tenta destruir, se tiver na possibilidade dela. Ou ela imita, ou ela tenta destruir. E tudo rola em cima disso. Mecanismo de defesa. Como foi que começou? Dentro do ventre da mãe, os espermatozoides começaram disputando para ver qual é o que ia fecundar o óvulo. E eles saíram na disputa, você acha que depois que você nasceu a disputa acabou? Foi? Não, porque está no DNA, está no mecanismo.
no mecanismo de defesa e de ataque. Porque se não tiver defesa, você não atravessa a rua. Se você não tiver ataque, você não come. Você não consegue se alimentar. Se você não souber atacar, você não consegue uma fêmea e você também não consegue se alimentar. E se você não souber se defender, você não atravessa nem a rua. Então faz parte do mecanismo. Pode, a partir de hoje, faça uma experiência, quando você se juntar numa roda de amigos ou de conversa, observe as pessoas disputando. Um diz que comprou isso, o outro comprou aquilo. O meu foi tanto, o meu é tanto. Aí o cara diz, eu viajei para tal lugar, o cara foi para tal lugar também. Eu acabei de chegar ontem. Meu irmão acabou de viajar, está na Europa, ele até mente, inventa. A porra toda, ele não pode ficar abaixo do outro. Ele tem que fazer uma maneira de não se sentir abaixo do outro. E quando você entende isso, fica mais fácil de entender os relacionamentos humanos, porque as pessoas são como são e porque fazem o que fazem. Aí fica mais inteligente. Realmente é difícil. No início é um impacto. Quando a pessoa entende que a inveja nada mais é do que um mecanismo de defesa que não escapa a ninguém. E que ninguém é competente em tudo. Então, em alguma hora, essa pessoa vai usar o seu mecanismo de defesa. E não escapa a ninguém. Então, isso muda tudo. Você passa a não se decepcionar mais. Aí é que eu digo o lance do coach. O coach só conta o que é bacana para massagear o ego. Mas, na verdade, você dá de cara com a realidade todos os dias. Todos os dias. Você não pode fazer nada. Você não pode comprar uma moto. Você não pode fazer nada que aparece logo no viesse da onde, vai para onde, não sei o que, não sei o que. E isso é em todas as classes sociais. Se o cara tem mais dinheiro, o outro tem mais dinheiro ainda. O que tem muito dinheiro tem logo uma coleção de carro. Para ficar acima do outro. E a disputa continua, vai continuar sempre e não vai parar nunca. Mas quando você tem esse conhecimento e passa a usufruir dele, aí você vai começar digamos, ter mais jogo de cintura com as pessoas e deixa de se decepcionar com elas. Ok? Somente isso, o resto está no livro.